Nesse vídeo eu vou te mostrar as principais obras de direito eleitoral, tanto em concurso público quanto em prática eleitoral. Confere aí após a vinheta. Bem, a gente começa aqui com prática eleitoral e eu já te começo aqui indicando o José Jairo Gomes e o Rodrigo Lopes Ilho, né? Ambos os autores, eles são membros do Ministério Público. E por que é legal essas duas obras? Porque são dois manuais, então, obviamente, eles não se propõem a ser vertical, enfim, a aprofundar a matéria, a ideia é fazer uma introdução na matéria, então você consegue navegar por todos os temas de direito eleitoral, desde lá, se a gente fosse acompanhar o processo eleitoral, né, desde lá das convenções partidárias até a diplomação, inclusive o direito partidário, prestação de contas, enfim, registro de candidatura e inelegibilidades. Então, são manuais, inclusive, bem parecidos, porque aí você poderia perguntar, mas professor, bem, se são manuais, por que o senhor não recomenda um só? Bem, eu recomendo os dois, porque, de uma certa forma, por exemplo, o José Jairo Gomes, eu acho ele muito legal na parte processual. Já o Rodrigo Lopes Ilho, eu já acho legal na parte de direito material. Então, são manuais completos e aquilo que falta em um complementa em outro. Então, por isso que eu indico que você tenha os dois, de modo que você consiga aqui complementar essa parte, digamos assim, panorâmica, né? Aquela parte para quem está iniciando ou quer fazer uma consulta, que não quer ler, enfim, o direito eleitoral inteiro. Então, tem que ter esses dois manuais para que eu possa fazer uma pesquisa, né? Nesse caso aqui do José Jairo Gomes é uma edição minha de 2018, porque a cada eleição eu vou passando a limpo e não jogo fora o livro antigo. Então, esses dois aqui, manual básico, você tem que ter, José Jairo Gomes e Rodrigo Lopes Ilho, tá? Ainda dentro dessa indicação básica, a gente tem a parte recursal. Então, recursos em direito eleitoral do também José Jairo Gomes, né? Que é o mesmo autor ali daquele manual inicial que eu falei. Então, José Jairo Gomes, recursos eleitorais, obviamente vai tratar aqui de recurso. Um dos maiores erros para quem vem da prática civil, né, tanto para advogado quanto para assessores, juízes e promotores, é que se pretende aplicar todas as regras processuais de recurso no recurso eleitoral, quando é uma sistemática processual de recurso muito diferenciada. Então, é necessário, é básico que se tenha um livro de recursos eleitorais, tá bom? Agora, ainda dentro dessa questão básica, a gente vai para comentários às súmulas do TSE. O TSE tem cerca de 70 súmulas vigentes, então é também do Rodrigo Lopes Ilho, o mesmo autor lá daquele manual, é um membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul, então bem interessante, ele comenta todas essas súmulas do TSE. A gente sabe que a partir do processo civil de 2016, a questão da súmula tomou uma importância bem maior do que já tinha, né? Então, importante, de suma importância que a gente tenha comentários à súmula do Rodrigo Lopes Ilho, tá? Para quem está fazendo concurso público, indico aqui Direito Eleitoral do nosso amigo Jaime Barreiros Neto, né? Um livro bem tranquilo, obviamente destinado a concurso público, então superficial e direto ao ponto, baseado no que cai em prova. Então, se você quer concurso público, né? Aqui o Jaime Barreiros Neto é a obra que a gente indica. Tá bom? Agora vamos lá para as obras complementares. Em relação à obra complementar, eu indico ainda dentro do manual, aí você vai dizer, professor, mas o senhor já indicou lá o manual do Rodrigo Lopes Ilho e do José Jairo Gomes. Bem, mas esse manual eu indico como complemento, obviamente que você tem que ter aqueles dois, mas um outro manual como complemento, porque o Flávio Chein, Ludiero e Marcelo Abelha, eles já foram membro na classe dos juristas, na classe dos advogados, e também são advogados militantes na área eleitoralista. Então, é importante porque lá o Rodrigo Lopes Ilho e o José Jairo Gomes são membros do Ministério Público. Então, é legal ver, por exemplo, a ideia de um advogado em um manual. E outra coisa, manual nunca é demais, né? Principalmente para quem está na prática aí. Juiz, promotor, assessores, advogados, você quer fazer uma consulta rápida, de repente o que não tem numa coisa, tem em outra. Então, bem importante aqui o Flávio Chein, Ludiero e Marcelo Abelha, recomendo também como bibliografia complementar, tá? Agora, aprofundando um pouco mais o direito eleitoral, eu iria nesse aqui, ó, Direito Eleitoral Digital, do meu amigo Diogo Raz, né? Diogo Raz em complemento com Daniel Falcão, enfim. Mas o Diogo Raz, vamos dizer assim, que é uma referência em direito eleitoral digital. Então, muito interessante, ajuda muito. Na prática, é um direito que ainda está engatinhando no âmbito eleitoral, né? Algo que processualmente ainda tem pouquíssima coisa escrita, então o direito eleitoral digital do Diogo Raz vai dar muito repertório na parte aqui material de direito eleitoral digital, tá? Bem interessante como obra complementar, interessante ter também essa obra, tá? E por fim,
né, o calo aí dos eleitoralistas, Manual de Contas Eleitorais, né, do direito eleitoral. Por incrível que pareça, cerca de 60% a 70% do acervo processual é de prestação de contas. Em compensação, é a matéria, né, na parte processual eleitoral que é mais carente, não só em termos de bibliografia, como também de profissional. Tá? É muito raro um profissional na área eleitoralista ser bom em contas eleitorais. Então esse Manual de Contas Eleitorais da Eumana Viana Lucena. Tá? Ela, não sei se ela era uma analista judiciária lá do TRE Pará, então é interessante porque ela militou muito tempo na área de análise de contas. Eu utilizei bastante, né, em toda eleição. Eu sou designado como assessor da parte de contas quando passa as eleições, né? A gente trabalha antes em registro de candidatura, propaganda, né? Quando passa a gente compõe também as comissões de contas, e esse manual aqui tem me ajudado bastante, Manual de Contas Eleitoral Eumana Viana Esmeraldo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, compartilhar, lembrando que toda semana a gente tem aqui dicas de direito eleitoral, seja informativos do TSE, comentado, a gente comenta o que ocorreu na semana passada, ou vídeos de noções gerais, como esse caso aqui de bibliografia, ou conceitos gerais de direito eleitoral, tá bom? Não se esqueça também de seguir a gente lá nas redes sociais, ok? Forte abraço e até a próxima.